Continuando então a nossa leitura do 5º livro dos Salmos, vimos o Messias, o grande Halel da Páscoa, uma olhadinha no Salmo 118 sobre a lei e a palavra. Vamos agora para o Salmo 119, é o outro bloco. E se vocês olharem no título, sempre tem o quê? Cântico das Subidas. 119, 20, 21, 22, vai indo até o 133. São, então, 15 salmos que eram utilizados na peregrinação para Jerusalém para celebrar a Páscoa. Aqueles salmos que nós lemos antes eram os salmos da Páscoa. Esses aqui são os que preparavam aquele caminho até chegar em Jerusalém. Os primeiros salmos preparam para o 121, onde Jerusalém é colocada como a meta. O 126 fala que Jerusalém é a casa para onde eles vão. E o 131, a presença de Deus na Páscoa. Ou seja, em Jerusalém tinha a arca, depois foi destruída, por isso que a Páscoa se celebrava em Jerusalém, porque Deus estava lá presente. A gente vai dar uma olhadinha então no Salmo 129, que é conhecido como Salmo de Profundis. Você lembra que o 50 era o miserere? Primeira palavra em latim, miserere, tem misericórdia. O Salmo 129, a primeira palavra em latim, de profundis, das profundezas, eu clamo. Então, estes salmos eram usados para ir para Jerusalém, em peregrinação. Só que eu convidaria vocês a imaginarem também uma peregrinação espiritual. Eu estou saindo de onde eu estou indo até onde Deus está presente para me preparar para a Páscoa. Passagem da morte para a vida, da escravidão para a liberdade. Então aqui é um homem que está indo para Jerusalém e está rezando e pedindo que Deus, das profundezas aonde ele está, ajude nessa caminhada espiritual. É como se alguém quisesse fazer um caminho, uma peregrinação, uma subida de conversão. Esse salmo é o que é bom para começar. Então, se você vai fazer aquela dieta, começa na segunda-feira, podia começar lendo esse salmo. Senhor, das profundezas que eu estou sofrendo, clamo a Ti, ouve a minha oração, me ajuda. Das profundezas da alma, as profundezas do sofrimento, as profundezas da solidão, caminho de subida. Senhor, ouve o meu grito, que teus ouvidos estejam bem atentos ao meu pedido por graça. Das profundezas, ele está pedindo a Deus uma graça, algo gratuito. Ou seja, a grande graça de quem está numa profundeza é que Deus tire daquela profundeza. Como eu falei para vocês esses dias, imagine alguém cair no poço, olhando para cima. Deus ouve o meu grito, me tira daqui, me dá uma graça, me joga uma corda, me manda uma escada, me tira daqui. Senhor, se fizeres conta dos nossos pecados, das nossas culpas, ninguém vai conseguir ficar de pé, se manter. Mas contigo está o perdão. Qual é a graça que ele pede indo para Jerusalém? O perdão. Eu quero ir celebrar a Páscoa de coração puro. Quando Jesus estava sendo julgado, os fariseus não quiseram entrar no átrio, onde estava quem? Pilatos. Porque se eles entrassem, colocassem os pés naquele lugar, eles estariam
impuros e não poderiam celebrar a Páscoa. Por que a igreja insiste tanto na quaresma, nas confissões comunitárias? Para celebrar a Páscoa de coração puro. Se baseando muito nesse salmo também. Ou seja, eu quero a graça de ter o perdão que está junto de Deus sobre as minhas culpas, para ir até Jerusalém, uma caminhada espiritual. Eu espero, Senhor, e a minha alma também espera, confiando na tua palavra. Salmo 118, aquele longo elogio da palavra. Eu confio nessa palavra que vai me trazer o perdão. A minha alma aguarda o Senhor, mais que os guardas pela aurora. Se você era vigia noturno, você não vê a hora que amanheça para terminar o teu trabalho, porque a noite é o momento da dificuldade. Se você está esperando o dia amanhecer, a minha alma espera muito mais por Deus e pelo perdão. Aguarda, Israel, porque com o Senhor está o amor, a redenção em abundância. Ele vai resgatar Israel de todas as suas iniquidades. Está indo para celebrar a Páscoa e diz que lá aonde ele chegar para a Páscoa, com o Senhor vai estar o amor e a redenção. Redenção é uma palavra pouco usada no Antigo Testamento. Redenção significa o quê? Um sinônimo de salvação. Redimidos pelo sangue de Cristo. A salvação passa por alguém. E o salmista, do profundo da alma dele, sabe que aonde ele chegar para a Páscoa, ele vai encontrar o amor e a redenção. Ou seja, o resgate de Israel. Porque na Páscoa Deus resgata. Só que Israel, a maioria dele, não aceitou esse resgate, não aceitou essa redenção, não aceitou esse amor. Ou seja, não aceitou quem? O Cristo. Então, essa é a preparação para ir até Jerusalém. Vimos então estes salmos, os 134 e os 135, eu não vou dar muita atenção para eles, porque são os salmos da Páscoa como esses daqui. Dois blocos diferentes, mas que tratam do mesmo tema. Olhem rapidamente aí o 134. Como é que ele começa? Aleluia! O 135 começa como? Aleluia! Olha só o 134 no versículo 8. Ele feriu os primogênitos do Egito, desde o homem até os animais, enviou sinais e prodígios. Quem fez a semana teológica comigo do Êxodo se lembra? Sinais e prodígios, que nós usamos erradamente a palavra pragas. As 10 pragas do Egito. Não. Êxodo fala que são 10 sinais e prodígios. Só a última que chama de praga. No meio de ti, ó Egito, contra o faraó e os seus ministros. Está lembrando o quê? A redenção. O 135, outro salmo da Páscoa, versículo 10. Ele feriu o Egito e os seus primogênitos, porque o seu amor é para sempre. Fez sair Israel do meio deles. Versículo 13. Dividiu o mar dos juncos. Nós chamamos de mar vermelho, porque o seu amor é para sempre. E por entre elas, as partes, fez passar Israel. Ele arrojou o faraó e o seu exército. Salmos da redenção. Salmos da Páscoa. Temos o 136, que é a recordação de Babilônia. E o último bloco do último livro, a esperança no futuro. Do 137 em diante, temos novamente salmos de
Davi. Se olharem 137, 38, 39, até o Salmo 144, todos são de Davi. Davi começou no primeiro e vai terminar no último. Eu só queria chamar a atenção de vocês no Salmo 137, versículo 2. Davi está terminando o saltério. Eu me prostro voltado para o templo sagrado. Celebro o teu nome. Versículo 5. Cantem os caminhos de Yahvé, grande é a glória. Nome e glória. Vamos para o Salmo 144. O último desse bloco. Salmo 144, versículo 11. Digam a glória do teu reino. O último versículo, o 21. Que a minha boca diga o louvor de Yahvé, e todo ser humano, toda a carne, bendiga o seu santo nome, para sempre e eternamente. Aqui termina o quinto livro. O nome e a glória. A gente vai rapidinho, dá uma olhada então no Salmo 138, esse último bloco de esperança, do glória e do nome de Deus, a sabedoria. Por isso que eu falei tanto de sabedoria no início do nosso curso. É uma oração individual de alguém que reconhece que Deus é sábio. Yahvé, tu me sondas e me conheces. Conhecer na Bíblia significa o quê? Relacionamento. Não que eu conheço o nome de alguém, eu me relaciono, estou em comunhão com alguém. É como se eu dissesse: Senhor, tu me sondas e estamos juntos em comunhão. Conheces o meu sentar e o meu levantar, ou seja, me conhece totalmente, o merismo. A palavra nem chegou na minha língua, e Deus, porque estamos em comunhão, já conhece essa palavra. Ou seja, Deus me conhece muito mais do que eu conheço a mim mesmo. Você se conhece? Tem gente que diz assim: quando eu comecei a me conhecer por gente, eu tinha uns 7, 8 anos, mas Deus me conhece já desde a minha concepção. É um saber maravilhoso. Deus me conhece tanto, e isso é maravilhoso. Ultrapassa o meu conhecimento. Aquilo que Deus sabe de mim me ultrapassa. É alto demais, eu nem posso atingir. Ou seja, quem eu sou realmente é muito maior do que eu acho que eu sou. Porque a minha vida, que é de Deus, um dia vai voltar para Deus. Para onde ir? Longe do teu sopro. Para onde fugir? Longe da tua presença. Se eu vou até os céus, Deus está lá. Se eu me deito no Sheol, ali eu encontro a Deus. Ou seja, para onde que eu vou? Longe do Espírito de Deus. Ele está em todos os lugares. Se eu quero fugir de Deus e vou no lugar mais alto, nos céus, Deus está lá. Quando eu morrer, estiver na morte, também ali vou encontrar a Deus. Porque a sabedoria é muito maior do que todo ser humano. Mesmo a treva não é treva para ti. Ou seja, eu acho que eu sei muita coisa. Desliga a luz, tem que sair apalpando, rezando para não dar aquela tropeçada, porque o dedinho, o mindinho tem uma paixão louca por uma madeira, por um canto de móvel, né? Eu acho que eu sei muita coisa. Desliga a luz, não consigo nem sair daqui. Mas Deus, até na escuridão, me ilumina. Então este salmo aqui
é o salmo que nós usamos na noite da Páscoa. Dentre aqueles vários salmos depois das leituras. Porque a treva, começa a vigília pascal no escuro, recebe quem? A luz de Cristo. O círio pascal, a bênção do fogo novo. Senhor, tu me teceste no seio materno. Me teceste no seio materno. No Gênesis nós temos Deus que aparece como um oleiro, faz alguém de barro e sopra, dá vida. Esse salmo não. Deus é um tecelão que está me formando no seio materno. Senhor, tu conhecias até o fundo do meu ser. Meus ossos não te foram escondidos quando eu era feito, quando eu era formado no seio materno. Ali Deus já me conhecia. Em segredo, tecido na terra mais profunda, na escuridão do ventre materno, com algo que já existe, que recebe a alma, o sopro de Deus. Teus olhos viam o meu embrião. A palavra em hebraico, golem, ou seja, desde o primeiro dia da minha vida, no dia da minha concepção, naquela escuridão, Deus já estava comigo. Por isso que a igreja é contrária a experimentos científicos com embriões, porque o embrião já é um ser vivo, um DNA irrepetível. No momento da concepção, quem é pai e quem é mãe doa algo material, o Adão, a terra. E Deus doa o quê? Algo espiritual. Somos corpo e alma, matéria e espírito. Desde o início, Deus conhece a cada um. No teu livro estão escritos os dias que foram fixados, e cada um deles nele figura. Ou seja, não é a predestinação. Este livro da vida, o nome de todos os que existem e existiram e existirão. Porque Deus conhece a cada um. Ah, Deus, se matasse o ímpio. A gente está acostumado com isso. A coisa está indo bem, mas o salmista sempre dá uma reclamada, né? Homens sanguinários, afastai-vos de mim. Eles falam de ti com ironia, menosprezando os teus projetos. Senhor, vê se não ando por um caminho fatal. Me conduz pelo caminho eterno. Me conduz pela sabedoria. Terminamos assim o 5º livro dos Salmos. Um salmo que eu considero um dos mais belos do saltério. Um salmo onde alguém reconhece que diante de Deus é minúsculo. Por isso que está no final. Por isso que eu li Jó no primeiro dia. Quando Jó se reconhece pequenininho diante de Deus, é aí que ele amadurece a sua fé. O salmista, no final, tem a mesma atitude. Reconhecer a grandeza, a misericórdia e o amor de um Deus que nos conhece muito mais do que a gente gosta. Fizemos assim então o 5º livro. O Messias, a Páscoa, a vida nova, a ressurreição, o caminho para Jerusalém de coração puro, adquirindo a sabedoria. E encerramos a nossa aventura com o saltério com alguns salmos, os da introdução e os da conclusão. Fizemos a madrugada, o dia que amanheceu esperando o novo rei, veio a catástrofe, a dificuldade, a doença, o fundo do poço. Deus é o rei, por isso que encontramos respostas para celebrar a noite gloriosa, a Páscoa, a vida nova e a sabedoria. Vamos dar uma olhadinha nos 2 primeiros e nos últimos.
Para quem já fez aqui um curso técnico, uma faculdade, sabe que nós escrevemos a introdução e a conclusão quando? Ao final. Ao final. Quando você já tem toda a obra escrita, quando você já tem todas as passagens em mente, você faz o quê? Escreve a introdução. Então, nesse meu trabalho eu vou falar disso, disso e daquilo. Salmo 1 e 2. Vamos dar uma olhadinha rapidinho. São os salmos da introdução. Apresentam os temas principais. Observar a lei e a palavra, na oração, um texto sapiencial, e um texto poético que celebra quem? O Messias. O Salmo 2 vai falar também do rei. Vimos hoje o Salmo 109. Então, o Salmo 1, rapidamente. Feliz o homem que não vai ao conselho dos ímpios, não para com os pecadores e não senta com os zombadores. Ele está caminhando para e senta. Feliz o homem que não faz isso. Ele não vai, caminha até os ímpios, não para junto com os pecadores e não senta com os zombadores. É como um pecado. Você começa a ir até um local, para, aquilo te chama atenção e você para e fica ali. Você fica incendiado no pecado. Uma caminhada. E uma coisa que eu queria chamar a atenção para vocês, a gente não falou muito da oração. O Salmo 1 começa assim: feliz o homem. O salmista que escreveu esse salmo está falando para quem? Eu falando para mim mesmo, feliz o homem que tem uma vida assim? Será que é eu falando para alguém? Feliz é o homem que faz isso e tem uma vida santa? Porque a oração, nós achamos que é falar para Deus. É como se eu olhasse, Deus, feliz é quem faz isso, isso e aquilo. Eu estou ensinando a Deus? Não. A primeira atitude da oração, de todos os salmos, é ouvir o que Deus me fala. O salmo, quando eu estou lendo e rezando com ele, é como se eu ouvisse Deus dizendo isso para mim. É Deus falando para mim: feliz é o homem que não vai, para e se assenta com os pecadores. Quando eu rezar com o salmo, é como se Deus estivesse falando aos meus ouvidos. Eu empresto a minha voz para Deus. Primeira parte. Feliz é o homem que não faz aquilo, por quê? Porque o prazer dele está na palavra. Medita a palavra dia e noite, sempre. E faz uma comparação, uma parábola. É como a árvore plantada na água. Dá o fruto no tempo certo, as folhas não murcham, tudo que ele faz prospera. Ou seja, quem ouve e reza com os salmos, medita a palavra de Deus, é como uma árvore. Se eu medito a palavra de Deus, eu recebo em primeiro lugar vida, água corrente. Eu sei que os meus frutos, os frutos da minha oração, vão vir no tempo certo. Não adianta plantar hoje uma semente de alface e querer comer alface amanhã. Vai ter o tempo certo. A minha oração vai ter os frutos no tempo certo. E sobretudo, as folhas não vão murchar. Não vou desanimar. Não vou morrer. Não vou cair. Porque eu tenho essa água do meu lado. Mas os ímpios, que não fazem isso, estão lá caminhando, parando e sentando, são como a palha que o vento dispersa. Ou seja, qualquer dificuldade já leva embora.
Se não medita, não tem raiz. Se não medita, não tem água. Se não medita, não tem fruto. Se não medita, não tem folhas vistosas. Se não medita, qualquer ventinho leva embora. Por isso, os ímpios não ficarão de pé no julgamento, nem os pecadores no conselho dos ímpios. Ou seja, no julgamento não terão palavra, porque não tem raiz. O vento dispersou. Salmo 2. Depois de meditarmos a palavra, um grande tema dos salmos, agora o rei. Outro grande tema. Por que as nações se amotinam e os povos meditam em vão? Dois grupos antagonistas: os reis da terra e os príncipes, todos contra Yahvé e o Messias, contra Deus e o ungido, o consagrado. Por que o salmista coloca no Salmo 2 essa pergunta? Por que será que sempre vai ter esses dois grupos? Os pró e os contra a Deus. E ele coloca no versículo 6 esse projeto de salvação. Fui eu que consagrei o Messias, meu rei, em Sião. Que salmo que ele está utilizando? Que nós vimos hoje? O 109. Aonde que o 109 estava sendo ambientado? A coroação de um rei, de Davi. Aonde acontecia aquilo? Sião. E naquele momento ele nascia porque era consagrado. Ou seja, o Salmo 102 está dizendo que aquele rei é o Messias. Por isso que a igreja usa tanto aquele salmo. E agora o Messias fala. Ele, Deus, me disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede e eu te darei as nações como herança, os confins da terra como propriedade. Tu as quebrarás com cetro de ferro, como um vaso de oleiro as despedaçarás. O Messias fala hoje. Que dia que é esse? O dia que ele se tornou rei. Que dia que nós podemos saber que Cristo rezou esse salmo? No dia da cruz, na sexta-feira santa, o dia que ele se tornou rei. Hoje eu te gerei como rei, porque tu és o meu filho. E quando Cristo é crucificado como rei, ele recebe a propriedade e o poder sobre tudo. Felizes aqueles que nele se abrigam. Como é que começou o Salmo 1? Feliz o homem que medita a palavra. Termina o Salmo 2, feliz quem se abriga no Messias. Os salmos falam da palavra e falam do Messias. Eu não vou começar de novo do primeiro livro que a gente já viu, né? Agora vocês, tudo que nós lemos no primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto livros, tentem ler sabendo que vão falar da palavra, dos caminhos e do Messias. E é esse sentimento. Eu empresto a minha voz para Deus rezar através da minha oração. O grande finale, os últimos 6 salmos, doxologia final, ou seja, o glória final, o louvor final. Deus da sabedoria, o Deus da criação, o Deus da redenção, o Deus do universo, o Deus do fim dos tempos e o Deus da liturgia. Se vocês lerem, são todos salmos pequenos, aonde se coloca aquilo que Deus faz
E é por isso que o homem louva. Vamos dar uma olhadinha no 145, o primeiro da doxologia final. Todos eles começam com aleluia, ou tem em alguma parte aleluia. Louvor. Salmo 145, aleluia, louve a Deus, louve Yahvé, ó minha alma. Não coloqueis a segurança dos nobres, nos filhos do homem, na humanidade, porque ninguém pode salvar. Só Deus. Todo mundo vai exalar o espírito, o sopro vai se dividir do corpo e voltar ao pó. E no mesmo dia perecem os seus planos. Feliz. Como é que começou o saltério? Feliz. Como é que termina? Feliz. Quem se apoia em Deus, quem põe a sua esperança em Deus. Os salmos faz parte do Antigo Testamento e são o livro que mais fala, mais louva e mais pede a ressurreição. Foi Deus quem fez o céu e a terra, tudo que existe. E Ele mantém para sempre. Volta ao tema da criação, muito usado nos livros da sabedoria. Deus é sábio, por quê? Porque faz justiça, dá pão aos famintos, liberta os prisioneiros, abre os olhos dos cegos, endireita os encurvados, protege o estrangeiro, sustenta o órfão e a viúva, ama os justos, transforma o caminho dos ímpios, reina para sempre. Olha o tema do rei. Ou seja, Deus merece louvor porque é sábio, porque faz, muitas vezes, diferente dos homens. O homem faz muitas vezes injustiça, não dá pão, prende, não dá conselhos, não ajuda quem precisa, não ampara quem está necessitado, abandona os idosos, não ama quem merece amor. O homem faz totalmente diferente. Quem faz isso é porque adquiriu sabedoria. É o texto que Jesus leu na sinagoga, no texto de Isaías, repete. O texto de Isaías, que Lucas coloca no início do ministério de Jesus, apresenta: hoje o Espírito me ungiu para fazer as obras sábias de Deus. E é assim que termina o saltério. Depois nós temos o 146, o 147, o 148. Cada um fala de um tema divino. O 150, a liturgia. Os salmos também eram usados nos cantos. Por isso que fala também para se louvar a Deus com a trombeta, a harpa, o tambor, as cordas, os símbolos. E a última frase: todo ser que respira, louve a Deus. Aleluia. Terminamos o livro dos Salmos.